Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje estamos estudando a lição de número 6, com o título O Amor de Deus pela Justiça. Eu já começo com a pergunta sempre, né? O amor e a justiça podem caminhar junto, lado a lado? Aonde há justiça, há amor, e onde há amor, há justiça? Já vamos descobrir sobre isso na lição dessa semana, mas antes eu queria fazer um agradecimento para algumas pessoas que nos mandam um comentário aqui embaixo, dizendo de onde que estão assistindo, fazendo o seu pedido e agradecimento. A gente fica muito contente quando você comenta de onde que você está nos assistindo, a gente tem uma dimensão de onde esse trabalho consegue chegar. E também oramos para aqueles pedidos feitos aqui nos comentários e também nos alegramos com as pessoas que fazem os seus agradecimentos, as maravilhas que Deus tem derramado em sua vida. Então, comente, escreva aqui embaixo, nós vamos ficar felizes em compartilhar com você essas boas novas. O abraço de hoje vai para Neide, lá de Jacareí, São Paulo. Obrigado, Neide, por nos acompanhar. Também a Adriana Silva, de Caldas Novas. Um grande abraço, Adriana. E também lá em Caldas Novas tem um casal, que é o Genésio e a Doralina. Genésio e a Doralina, eles são pessoas muito importantes para mim, porque eles são meus pais. E eles me apoiam, estão sempre comentando também aqui embaixo. Então, para mim é uma alegria saber que meus pais estão aqui me assistindo, compartilhando comigo essas maravilhas que é a palavra de Deus. Eu também queria mandar um abraço para o Cristiano, lá de Sergipe. Um grande abraço para você, Cristiano. Obrigado por nos acompanhar. E a Marilene Andrade. A Marilene Andrade, ela nos acompanha da igreja de Parque São Paulo, Ipatinga, Lauro de Freitas. E ela também pede oração pela sua família. Então vamos lembrar de orar pela família da Marilene, tá? E se você ainda não fez o seu comentário, comente aqui embaixo. E eu também vou fazer um pedido especial para você. Compartilhe essa lição. Compartilhe essa mensagem de esperança para outras pessoas. Nós estamos falando aqui nesse trimestre sobre amor, sobre justiça, sobre misericórdia de Deus. Então, por que não compartilhar essas bênçãos que nós temos aprendido aqui na lição dessa semana e das outras semanas também? Compartilhe com seus amigos, mande para os seus contatos esse vídeo. Peça para que eles também assistam, peça para que eles também comentem aqui embaixo e curtam esse vídeo. E se inscreva no canal, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, porque toda vez que você se inscreve nesse canal, quando a gente subir um vídeo novo, ele vai aparecer para você já aí nas primeiras páginas. E se você clicar para poder no sininho ali, aí você vai receber um lembrete de quando subir um vídeo novo. Então faça isso se você ainda não fez. O amor e a justiça de Deus. Vamos orar para a gente começar o estudo dessa semana? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez está aqui, porque mais uma vez estamos estudando as suas palavras, porque mais uma vez estamos aprendendo sobre o seu amor, sobre a sua justiça. E que tudo isso que nós aprendemos aqui não fique apenas gravados em nossa mente, mas que nós possamos espalhar para as pessoas em nossa volta, que nós possamos mostrar para todos o seu amor e que elas possam ver em nós o seu amor e também que elas possam se sentir amadas por ti. Nos abençoe durante esse estudo, abra o nosso entendimento e também abra a nossa mente e esteja conosco a cada momento. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Estamos na lição de número 6, que tem como título O Amor de Deus pela Justiça. Eu volto naquela pergunta lá do início. O amor e a justiça podem caminhar junto? Podem andar lado a lado? Onde há amor, há justiça, e onde há justiça, há amor? A própria imagem de sábado que tem aqui na lição, ela já nos dá uma dica, né? Se o amor e a justiça podem estar juntos. E nós vemos que sim. Essa balança aqui da imagem, ela representa o quê? A justiça. E a justiça ela tem que estar equilibrada. Não pode ser favorável nem para um e nem para outro. Tem que ter uma imparcialidade. É a busca da equidade. Ela tem que estar equilibrada. Então, a balança aqui, ela representa a justiça. Mas antes da justiça vem o quê? O coração. O coração ele está preenchendo, ele está por cima, ele é maior do que a balança. Ele vem envolvendo toda aquela balança ali da justiça. Então, ou seja, o amor, ou o coração representa o amor. Então, o amor vem primeiro, né? Quando você fala em justiça, primeiro tem que vir o amor. E depois sim a justiça. Porque quando você faz uma justiça com amor, ela é diferente. Muitas vezes nós confundimos justiça com vingança, né? Alguém faz um mal para mim, e eu quero devolver na mesma moeda. Alguém faz um mal para o meu filho ou para uma pessoa muito próxima a mim, e qual que é o nosso sentimento de seres humanos?
querer pagar o mal com o mal, devolver na mesma moeda. Isso não é uma justiça, isso é uma vingança. A gente fala assim, faça justiça com as suas próprias mãos. Não, isso não é justiça, isso é vingança. Quando a gente fala de justiça de Deus, a gente tem que pensar como que Deus agiria. Deus agiria como naquela situação? Alguém furou o pneu do meu carro. Como que Deus agiria? Ele vai lá e fura o pneu do carro da pessoa também? Entendeu? A justiça de Deus, ela é diferente da justiça humana. Aqui na própria lição de sábado, ela vem falando sobre pessoas, adoradores pagãos, que faziam sacrifícios para deuses, para os seus deuses, né? De crianças até, em busca de alguma coisa. Às vezes, eles mesmos não acreditavam que aquele sacrifício era necessário, mas eles tinham medo do que poderia acontecer com eles se eles não o fizessem, aqueles adoradores pagãos. E aí você começa a pensar assim, por que Deus não faz justiça, né? Vendo pessoas fazendo atrocidades contra as crianças, e por que Deus não vai lá e faz a justiça? Por que Deus não queima aquelas pessoas, né? Todas essas pessoas que fizeram mal contra algum inocente, algum dia elas vão pagar por isso. Mas Deus não responde dessa maneira, não responde com a mesma moeda. Tipo, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, cristã, daí uma pessoa má vem fazer uma maldade para mim. Deus não vai lá e destrói aquela pessoa para poder fazer uma justiça. Mas na hora certa a justiça de Deus será feita, mas com amor. E os inocentes que pagaram com a própria vida, eles vão ser recompensados. Deus nunca vai ser injusto, certo? E quando a gente fala aqui de pessoas que abandonavam a Deus para fazer sacrifícios, né? Adoradores pagãos, Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Você pode escolher a Deus ou não escolher Deus. Você pode amar a Deus ou não amar a Deus. Ele te dá essa opção de você ter o livre-arbítrio de fazer a sua própria escolha. Mas a partir do momento que você faz a sua escolha, se a sua escolha for uma escolha errada, você tem que arcar com as consequências. Quando você adora outros deuses que não é Deus, você está dividindo a sua adoração de Deus com outro Deus. Então, você está saindo da proteção de Deus. A partir do momento que você deixa de amar a Deus e começa a amar outros deuses. Pensa bem comigo, eu tenho um filho. Ele está aqui na garagem da nossa casa, né? Está chovendo lá fora, a água está caindo. Ele está ali olhando a chuva, mas não está se molhando, porque ele está sob a proteção dali da garagem. Eu falo para ele assim, filho, não sai lá na chuva. Porque se você sair lá na chuva, você vai se molhar. Enquanto aquele filho está obedecendo a minha ordem, ele está ali sob aquela proteção da garagem, sabe o que está acontecendo? Ele não está se molhando. Ele está protegido. Mas ele resolve sair correndo em direção à chuva. Ele saiu da proteção que ele tinha, daquela garagem, e agora ele está lá na chuva. E qual a consequência dele? Se molhar, pegar uma gripe, pegar um resfriado. Porque ele desobedeceu uma ordem, ele desobedeceu o que eu tinha pedido para ele, porque eu falei assim, eu, como pai, eu sei o que é melhor para o meu filho. Então, eu pensei, se ele for lá para fora na chuva, ele vai se molhar, vai ficar gripado, vai ficar doente, tem que comprar remédio. Então é melhor que ele fique aqui sob a minha proteção. Ele saiu correndo, saiu da minha proteção, pegou chuva, se molhou, ficou doente. Você entendeu? Quando nós estamos sob a proteção de Deus, é muito mais fácil a gente ficar protegido contra muitas coisas que o mundo nos traz, muitas maldades, muitas coisas que poderiam nos acontecer, mas nós estamos protegidos porque estamos sob a proteção de Deus. Mas quando nós saímos da proteção de Deus e procuramos outras coisas, então nós agora estamos desprotegidos e temos que arcar com as consequências daquele nosso ato. Deus nos dá o livre-arbítrio de você amá-lo ou não amá-lo, de você segui-lo ou não segui-lo. Mas você sofre com as consequências de você tomar a decisão errada. Mas o que isso tem a ver com a justiça?
um dia a justiça será feita. Aquelas pessoas que fizeram coisas erradas, que tomaram decisões erradas, que saíram da proteção de Jesus, a justiça será feita. Um dia Jesus vai voltar aqui nessa terra para buscar a mim, para buscar você. E se você está fora da proteção de Jesus, se você está fora do amor de Deus, você vai ficar sem o benefício de ir para o céu. Então, é melhor a gente fazer o quê? Estar sempre sob a proteção de Cristo, sobre as bênçãos e sobre o amor de Deus. O amor, ele está envolvendo aqui a justiça, ele está envolvendo a balança. O amor de Deus, ele sobressai, ele está à frente de tudo. Ele está nos envolvendo. E quando nós nos envolvemos com amor, nós estamos sob a proteção divina, sob a proteção de Deus. E aqui no último parágrafo da lição, na parte de sábado, diz assim, ó: em contraste absoluto com os falsos deuses, no mundo antigo e mesmo com os deuses modernos de hoje, a Yahvé se preocupa profundamente com o mal, sofrimento, injustiça e opressão. Ou seja, Deus está muito preocupado com o mal, com o sofrimento, com a injustiça e com a opressão. E condena essas realidades de forma constante e explícita. E o que é mais importante, um dia ele porá fim a tudo isso, como eu falei. Um dia, hoje, às vezes parece que Deus não está vendo, mas Ele está vendo. E Deus está sofrendo também por isso. E um dia, Deus vai colocar fim a todo esse sofrimento, a toda essa dor, a toda essa injustiça, a toda essa opressão que é causada em nós seres humanos e seus filhos. Entrando aqui na parte de domingo, que tem como título o amor e a justiça, aqui vem fazendo um comparativo, se é possível, o amor e a justiça andarem juntos. E aqui na própria lição diz que eles andam de mão dadas, eles andam juntos. Onde há amor, deve haver justiça. Inclusive, tem aqui, ó, eu até fiz uma anotação em amarelo aqui na minha lição, que diz assim, ó, ainda no primeiro parágrafo aqui, ó, depois do primeiro ponto. O verdadeiro amor requer justiça. E a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor executado por meio dele. Ou seja, o verdadeiro amor requer justiça. E a verdadeira justiça precisa ser executada com amor. Tudo que nós fazemos ou executamos, se não tiver amor, não vai ser legal, não vai ser bem executado. Como eu falei lá no início, né? Na parte de sábado eu estava falando. Você tem um carro e estaciona o seu carro no estacionamento e vai para os seus afazeres e quando você volta o seu carro está com amassado. Alguém veio e bateu no seu carro. E aí você descobre quem é aquela pessoa. Qual que é a sua vontade? A sua vontade de fazer o mesmo, de pegar o seu carro e bater naquele carro, ou pegar alguma coisa e bater no carro daquela pessoa, porque você quer que aquela pessoa sinta o que você sentiu. Quando você viu o seu carro batido, você sentiu raiva, você quer que aquela pessoa também tenha o mesmo sentimento que você teve. O seu sentimento é de dar o troco naquela pessoa. Mas como que Deus agiria nesse caso? Deus estacionou o carro dele, foi para os afazeres, alguém veio e bateu no carro de Deus. Como Deus agiria? Deus iria lá dar o troco na pessoa? Na Bíblia diz que Deus pediu para você se levar um tapa numa face e dê a outra face. Quando você pensa como Deus agiria, você está agindo pensando no amor, porque Deus sempre vai pensar primeiro com amor. Então, quando você pensa nisso, como Deus agiria? Daí fica mais fácil para você saber como que você deve agir também. E aqui, ainda vem falando aqui no segundo parágrafo, aqui depois da primeira pergunta, vem falando que os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo as leis injustas, balanças falsas, além da opressão sobre os pobres, das viúvas e de outras pessoas vulneráveis, ou seja, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiças. Balanças falsas,
opressão aos pobres, viúvas, mas às vezes até aqueles profetas, eles praticavam atos, os próprios atos que eles condenavam, às vezes eles praticavam contra as pessoas. Ou seja, os profetas se sentiam, alguns profetas, como se fossem Deus aqui na terra. E se você não fizesse essas coisas do jeito que eles queriam que você fizesse, eles te condenavam. Eles te reprimiam, te oprimiam, porque as coisas tinham que ser feitas exatamente como eles queriam. Quando Jesus veio aqui nessa terra, até para esses profetas, Jesus teve que dar uma lição, teve que mostrar que não é desse jeito. Que a lei de Deus, ela tem que ser regida pelo amor. Não pela opressão, mas pelo amor. E tem um verso aqui em Salmo, que diz assim, Salmo 85:10, está aqui no meio da lição. A graça e a verdade se encontram. Graça e verdade, elas se encontram. A justiça e a paz se beijam. Esse verso é lindo. O que esse verso representa para mim? Esse verso me traz paz. Porque a graça e a verdade, elas se encontram. A justiça e a paz se beijam. Quando a gente lembra de beijo, o que a gente lembra? A gente lembra de amor, né? A justiça e a graça, elas se beijam. Ou seja, há amor aqui, a paz. Então, esse verso me traz uma paz interior dentro de mim. Esse verso me traz uma coisa boa, né? Que a graça, a verdadeira graça, a verdade e a graça se encontram, a justiça e a paz, elas se beijam. É um verso que nos traz paz, porque Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Caráter imutável de Deus. E quando a gente fala sobre a palavra imutável, o que isso representa para a gente? Uma coisa que não muda, né? Se Deus tem um caráter imutável, ou seja, o caráter de Deus não se muda. E aqui na própria lição, em Malaquias 3:6, diz assim, Deus declara, eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, o próprio Deus diz que ele não muda. O caráter de Deus é imutável. Mas a lição, ela faz um argumento aqui. Embora alguns entendam que isso significa que Deus não muda em nenhum aspecto, o restante do verso indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento. Ou seja, quando a gente fala de relacionamento, Deus pode mudar. Mas quando a gente fala de caráter, Deus não muda. Deus é aquilo mesmo e sempre será o mesmo. Mas quando a gente fala de relacionamento entre Criador e criaturas, aí Deus às vezes muda de opinião. Você já reparou? Eu sempre gosto de trazer exemplos, né? Eu sou pai, eu sempre gosto de trazer exemplos de filhos, né? Porque a gente vê muito isso acontecendo. E Deus, Ele é nosso pai. Nós somos filhos dele, somos criaturas dele. Então, por isso que eu gosto de trazer exemplos de pai, porque a gente é muito parecido, né? A gente que é pai, às vezes a gente faz coisas muito parecidas. Às vezes a gente coloca regras na nossa casa e essas regras não mudam, né? Mas às vezes a gente faz concessão para um relacionamento bom com o filho. A gente abre um pouquinho ali o leque, deixa eles fazer umas coisas que às vezes eles não fariam. Mas por quê? Não é que nós mudamos de pensamento, não é que nós mudamos o caráter, ou não é que nós mudamos a nossa visão, mas para o relacionamento, às vezes a gente abre umas brechinhas. Como assim? Por exemplo, explica melhor, Verivas. Lá em casa tem uma regra que os filhos só assistem televisão 3 horas por dia. Então eles só vão assistir televisão 3 horas por dia. Essa é a regra. Isso não muda. Amanhã, eu deixei, tá tranquilo o dia hoje, eles não têm aula amanhã, hoje eles estão tranquilinhos ali e tal, eles estão vendo uma coisa ali que eles gostam e não estou vendo problema nenhum, então não tem problema deixar hoje eles assistir 4 horas, 5 horas. Tá? Eu quebrei uma regra, abri uma exceção hoje, estou deixando eles assistir um pouco mais. Eles assistiam 3 horas, hoje estão assistindo 5 horas. Amanhã, eles vão poder assistir 5 horas de novo? Não. Amanhã eles vão assistir 3 horas. Porque a regra não mudou. Não é porque hoje eu deixei assistir 5 horas que amanhã eles vão assistir 5 horas. Amanhã eles vão assistir 3 horas. A regra continua a mesma.
mas eu abri uma concessão. Poxa, hoje está um dia tranquilo, amanhã eles não têm aula, posso deixar assistir um pouquinho mais, sabe? Um relacionamento com eles, eu quis deixar eles assistir um pouquinho mais, como pai. Deus também age dessa maneira conosco. O caráter de Deus não muda, a regra não muda. Às vezes Deus abre concessão nos relacionamentos, às vezes Deus permite algumas coisas, aceita alguma coisa, Deus posterga alguma coisa, mas o caráter dele é imutável, o caráter dele é o mesmo. Ele faz algumas mudanças, ele aceita que podemos fazer algumas coisas para o relacionamento nosso ser melhor com ele, algumas mudanças ele permite, mas o caráter de Deus é imutável, isso não muda jamais. E aqui na própria lição diz assim, ó, Deus, portanto, Deus se envolve em altos e baixos nos relacionamentos com as criaturas, com ele. Mas apesar dessas oscilações e de todas as situações que os acompanham, o caráter de Deus permanece constante. Ou seja, Deus tem algumas oscilações nos relacionamentos com as suas criaturas. Mas apesar de todas essas oscilações, o caráter de Deus permanece constante, permanece o mesmo. E já aqui fechando a lição, no último parágrafo lá embaixo diz assim, ó, Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar suas promessas, ou seja, Deus ele não vai negar a si mesmo, ele nunca mente, ele nunca vai quebrar suas promessas. Podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo Cristo, que se entregou voluntariamente por nós na cruz. Ele é um Deus a quem podemos confiar sem reservas. E podemos ter confiança e esperança numa relação futura, porque, como diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso aqui nos traz uma grande lição que nós podemos confiar no amor de Deus. Porque o caráter de Deus não muda, então nós podemos confiar plenamente no amor de Deus. Nos relacionamentos humanos, nós mudamos constantemente, mas no relacionamento com Deus, não. Isso é imutável. E é isso que a lição da parte de segunda-feira está trazendo para nós. Que Deus, apesar de fazer algumas concessões, algumas mudanças, oscilar na parte de relacionamento, mas o caráter de Deus é o mesmo. A regra não mudou. Ok? Vamos para a parte de quarta-feira, vem falando sobre um Deus que se arrepende. É uma pergunta. Um Deus que se arrepende? E aí? O que você acha? Deus se arrepende? Você acha que Deus pode se arrepender? Eu queria que você comentasse aqui embaixo também. Deus se arrepende ou não se arrepende? A própria lição aqui, ela diz assim, ó. Deus se arrepende? Uma pergunta. Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda, no entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia. Ou seja, acabamos de falar isso da parte de terça-feira, Deus não muda. O caráter de Deus é o mesmo, mas às vezes Deus muda de ideia. Mas por que Deus muda de ideia? Pelo relacionamento humano. Porque se Deus ele não mudasse de ideia, às vezes nós já seríamos destruídos por algumas coisas que nós fazemos. Deus, ele nos dá oportunidades. É assim, ó. Você faz algumas coisas erradas. A consequência disso é a morte. Mas Deus, ele sabe que lá na frente você pode se arrepender desses atos e você pode voltar para Deus. Ou seja, você tomou uma decisão de se afastar de Deus, de fazer coisas erradas, mas Deus continua ali te esperando. Por quê? Na hora certa, você vai vir e Deus vai voltar a ter um relacionamento contigo. Aqui na própria lição, depois da pergunta número 6, diz assim, ó, Deus muda de ideia quanto ao juízo, em resposta ao arrependimento ou intercessão das pessoas. Ou seja, a sua oração pode fazer Deus mudar de ideia. Às vezes, Deus tinha um pensamento, mas a sua oração, a sua intercessão por algumas pessoas fez Deus mudar de ideia. E lá embaixo na lição, já no finalzinho, diz assim, ó, Deus cumpre todas as suas promessas.
embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e a sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento porque o seu caráter é bom e amoroso. Olha isso daqui, gente, que coisa profunda. Deus muda de ideia justamente porque ele tem um caráter bom e amoroso. Se não fosse assim, se Deus não tivesse um caráter bom e amoroso, Deus nunca mudaria de ideia. Ele queria um preconceito contra você e acabou. Aquilo ali, não sei se já aconteceu com vocês. Antes de eu conhecer alguma pessoa, eu tirei conclusões sem conhecer a pessoa direito. Só de ver a pessoa, eu já comecei a tirar conclusões daquela pessoa. Essa pessoa é uma pessoa chata, é uma pessoa sem graça, é uma pessoa metida, né? A pessoa não fala com ninguém. Uma pessoa muito metida, que não fala com ninguém. Estou tirando conclusões sem conhecer aquela pessoa. De repente eu conheço aquela pessoa. E eu falo assim, caramba, pensei tanto mal daquela pessoa, pensei que era uma pessoa metida, uma pessoa chata, mas é uma pessoa tão bacana. Ela só é tímida. Ela é uma pessoa tímida, conversa com poucas pessoas. Eu tirei conclusões daquela pessoa sem conhecer aquela pessoa direito. E muitas vezes nós tiramos conclusões a respeito de Deus sem conhecer Deus direito, mas Deus não. Deus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe exatamente como é cada pessoa. Mas Ele sabe que às vezes você pode se arrepender de algo que você fez. Você pode querer fazer o errado, fazer certo. Você estava ali fazendo algo errado e Deus estava muito triste com isso. Mas de repente Deus vê você se arrependendo e fazendo certo. Então Deus muda de ideia sobre você. Antes Deus tinha uma imagem assim, poxa, Berivas toda hora me magoa, toda hora faz coisa errada. Tô cansado do Berivas. Mas aí eu me arrependo e começo a fazer tudo que é certo. Daí Deus fala assim, se alegra, né? Ele fala, poxa, eu estava achando que não tinha salvação para o Berivas, mas agora estou vendo uma luz no fim do túnel para esse jovem. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus, Ele se preocupa com a gente. E Ele nos ama. E Ele quer o nosso melhor. Então, Deus, pergunto para você, Deus se arrepende? Deus não se arrepende, mas Deus muda de ideia. Aqui na parte de quinta-feira vem falando assim, apeguem-se ao amor e à justiça. O que é você se apegar ao amor e à justiça? As escrituras, aqui a própria lição diz aqui no início assim, as escrituras ensinam que o Senhor é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações, e que ama e que cumpre os mandamentos. E lá embaixo diz assim, na verdade, Ele concede coisas boas até mesmo àqueles que se posicionam como seus inimigos. Ou seja, Deus, Ele ama a todos. Aqueles que o amam, que demonstram amor por Deus, e aqueles que não amam, que demonstram que são inimigos de Deus. Deus continua amando a todos, porque Deus é um Deus de amor. Deus, Ele não é só um Deus de amor, mas Ele é um Deus perfeito. E quando a gente fala de perfeito, perfeição, porque o que é o imperfeito? O que é o amor imperfeito? O imperfeito é aquele que expressamos apenas para quem nos ama. Ou seja, a pessoa que me ama, eu amo ela. Esse é o amor imperfeito. Porque o amor perfeito é você amar até quem não te ama. E Deus faz isso. Imagina se Deus só amasse quem o ama. Muitas pessoas da humanidade talvez se perderiam. Mas pelo fato de Deus amar a todos, até mesmo aquele que não o ama, isso dá o benefício para aquela pessoa se arrepender e passar a amar a Deus. E um dia receber a vida eterna. Eu já ouvi falar, e você também já deve ter escutado falar sobre isso, que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que a gente achava que estariam lá, não vão estar. E pessoas que a gente achava que não estariam lá, vão estar. Por que isso? Exatamente isso. É o amor de Deus. É o fato de Deus amar a todos, sem distinção.
sem distinção se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, se você ama a Deus ou se você não ama a Deus, Deus ama a todos. E pelo fato de Deus amar a todos, Ele está dando o mesmo benefício a todos. Se você o ama, ótimo, porque você está muito mais próximo do céu do que aquele que não o ama. Mas aquele que não o ama também tem o benefício de ir para o céu a partir do momento que ele começa a amar a Deus. E nós, seres humanos, mudamos de ideia, mudamos de opinião. Às vezes, eu não amo a Deus, eu não amo Deus, eu sou um ateu, eu nem acredito em Deus. Mas de repente alguma coisa acontece na minha vida e eu passo a amar a Deus. Paulo, da Bíblia, ele perseguia os cristãos, ele queria matar os cristãos, mas ele se converteu. E agora ele escrevia cartas de boas novas, do amor de Deus para as pessoas. Agora imagina se Deus não amasse Paulo ao ponto de aceitá-lo de volta pelas coisas que ele fazia. Imagina se Deus não me amasse tanto para me aceitar de volta através dos meus erros. Somos pecadores, errantes, erramos constantemente. Mas graças ao amor de Deus, nós temos o benefício da aceitação de Deus e do seu perdão. E é por isso que no céu teremos muitas surpresas, porque pessoas que às vezes nós acreditamos que vão estar no céu, mas que às vezes elas levam uma vida só de aparência, mas na verdade elas não têm o amor por Deus, elas falam que amam, estão na igreja, participando, fazendo um monte de coisa, mas na verdade elas não têm o coração e o amor em Deus, podem se perder. Muitas pessoas que nós acreditamos que não vão estar lá e vão estar, porque aquelas pessoas mudaram e aprenderam a amar a Deus. E a partir do momento que elas aceitam a Deus como seu Senhor, Salvador, pede perdão pelos seus pecados, Deus vai fazer de tudo também para ela estar lá no céu. Certo? E aqui na parte de sexta-feira, no estudo adicional, vem trazendo mais uma vez aqui sobre o livro que Ellen White escreveu, Caminho a Cristo, e da página 7 a 11, vem falando sobre o amor de Deus. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo declarou o seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou a Deus que lhe mostrasse a sua glória, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de vocês. Esta é a sua glória. O Senhor é compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Guarda a misericórdia de 1000 gerações, porque tem prazer na misericórdia. Ou seja, graças a Deus, que o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Ele é um Deus que fala aqui, tardio em irar-se. Porque imagina se Deus, cada vez que fazemos coisas erradas, Deus se irasse conosco e quisesse fazer vingança, como a gente acha que é a justiça, que a justiça deve ser feita. Fez um mal para mim, eu vou fazer um mal para aquela pessoa também. A pessoa me fez uma coisa que eu não gostei, também vou fazer uma coisa que aquela pessoa não gosta. Imagina se Deus fosse assim, tratasse o mal com o mal, o bem com o bem. Como seriam as coisas? Não seria legal. Graças a Deus que Ele é um Deus tardio, que Ele primeiro espera, Ele aceita, Ele espera o meu arrependimento, para poder dar a sua misericórdia e o seu perdão para mim. Porque assim nós temos chances de ir para o céu, porque nós somos ovelhas errantes. E graças ao amor de Deus, nós temos o benefício constantemente de ser aceito por Deus e receber o perdão dele. Que essa seja a nossa lição, que essa lição seja uma bênção na minha vida, na sua vida, que nós possamos ter aprendido bastante coisas referente ao amor e à justiça de Deus. E que nós possamos agora, a partir de hoje, ter uma visão. O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer, que eu acho que é uma justiça? Eu estou fazendo como Deus faria? Estou agindo como Deus agiu? Fica essa pergunta para você, essa reflexão, para que você pense sempre nisso e
que você possa ter uma excelente semana e volte a estudar conosco durante a semana que vem na lição de número 7 sobre esses temas maravilhosos. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, promova as bênçãos de Deus para outras pessoas também. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais esse estudo da lição. Obrigado porque aprendemos que o amor e a justiça caminham juntos. E a partir do momento que nós aplicamos o amor sempre com a justiça, nossa vida será diferente. Obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado por ter deixado a sua palavra e obrigado por nos amar acima de tudo. Isso que eu lhe peço e agradeço sempre. Continue nos amando, continue nos cuidando e continue nos aceitando. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem.